Muito bem, turma. Tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Grande prazer ter a sua audiência. Muito bom ter você por aqui, né? Nessa quarta-feira, dia 2 de abril. Vamos aqui para mais uma edição desse programa maravilhoso. Na edição de hoje, eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Tivemos uma ótima rodada nessa terça-feira. Ótima rodada, ótimos jogos, grandes atuações individuais. Ontem a galerinha tava inspirada, Curry e Jokic principalmente, né? Aí eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Vou comentar também sobre algumas notícias que saíram nessas últimas horas. Tem notícia sobre a corrida pro MVP, que inclusive a nossa corrida pro MVP, ela vai ser atualizada amanhã, tá? Eu acabei não atualizando ontem, que seria o dia oficial, né, para atualizar a nossa corrida. Mas amanhã, quinta-feira, vai ao ar a atualização da nossa corrida. Então você que tá ansioso para saber quem foi, na minha visão, né, o melhor jogador de março e como é que vai ficar a nossa corrida pro MVP, que tá terminando, né? Para regular já tá aí na reta final. Você que tá curioso, amanhã vai ao ar a atualização. Então, fica tranquilo que amanhã sai. Nessa semana também vai sair a atualização do nosso Power Ranking. Vai sair, eu acho que na sexta, tá bom? Então, fiquem tranquilos, todos esses vídeos pendentes vão sair até sexta-feira. Sai tudo. Sai a atualização do MVP, sai a atualização do Power Ranking, né? No final de semana vai sair a análise de mais um prospecto, então fiquem tranquilos, já tá tudo programado. Fechou? Então, vou comentar sobre essa notícia aí da corrida pro MVP, vou comentar sobre a notícia que saiu sobre o Carmelo Anthony no Hall da Fama. Tem opiniões sobre isso, daqui a pouco eu falo mais. Então, o programa de hoje tá recheado, bastante coisa pra falar. Por isso que eu nem vou enrolar mais, só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos. Meu nome é Luiz Fernando, pra quem não conhece, né? Muito prazer. Vamos aqui pra mais uma edição deste programa maravilhoso. Roda a vinheta e vamos começar. Vai! Beleza então, pessoal, vamos iniciar a edição de hoje falando sobre os jogos de ontem, né? Tivemos aí uma ótima rodada na terça-feira, como eu falei, uma rodada com 7 jogos, e a maioria jogos bons, bem bons. E aí, para começar, vamos falar sobre Portland Trail Blazers e Atlanta Hawks, né? Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. A Atlanta recebeu o Blazers, né? Jogo lá em Atlanta, lá na State Farm Arena. Trae Young teve uma grande atuação de 29 pontos, 15 assistências, 3 roubos de bola. Jogou muito o Trae Young. Mas no fim, acabou dando os visitantes. O Blazers, sob o comando de Deni Avdija, venceu o Atlanta por 127-113. Portland fez um excelente segundo tempo. Principalmente terceiro quarto. Foi muito bom, meteu 40-30. Deni Avdija meteu um triple-double de 32 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. Baita jogo do Avdija. Ele tá fazendo uma temporada, cara, espetacular, temporada do Avdija. Acho que se tem um cara que tem tudo pra dar um grande salto na temporada que vem, esse cara é o Avdija. Tá aí um candidato forte pra ser Most Improved Player na temporada que vem, viu? Aqui nessa temporada não vai ter como. O prêmio vai pro Cade Cunningham. Não tem como tirar o prêmio do Cade. Mas pra temporada que vem, o Avdija tem tudo pra ser o grande candidato a MIP, cara. Porque essa evolução que ele tá tendo no Blazers, cara, é impressionante. É realmente impressionante. E era uma evolução que eu, pelo menos, já cantava a bola aqui no canal, né, cara? Que jogando num time com mais talento, né? Um treinador um pouco melhor. Não que
Chauncey Billups seja um grande treinador, mas comparando com o que o Avdia tinha em Washington, o Chauncey Billups é o Popovich, porra, né? E principalmente tendo mais protagonismo, tendo mais a bola, eu falava, cara, a tendência é o Avdia estourar. Ele de fato, mano, a temporada dele é incrível. O pós-All-Star dele é muito bom, né? Mas pegando aqui, ó, cara, ele jogou 70 jogos até agora. Tá com 16,5 pontos de média, 7,1 rebotes. Mas aí se você puxar, ó, as estatísticas do Avdia nos últimos 10 jogos, por exemplo, o malandro tá com 25,1 pontos de média, pô. Nos últimos 10 jogos. E assim, toda hora flertando ou, né, fechando jogos com triple-doubles. Esse aqui é um cara que eu acho que num futuro bem próximo vai alcançar um patamar elevado na NBA, tá? Não tô falando que ele vai virar uma puta estrela, um super astro, não. Mas é um cara que eu vejo sendo o protagonista real na liga, viu? É um jogador completo que te entrega tudo no ataque. Entrega tudo. Técnico pra caramba. Gosto muito do Avdia, mano. Gosto muito do Avdia. E essa é a primeira temporada onde ele realmente aparece mesmo pro público, né? A galera tá conhecendo o Avdia nessa temporada. No Wizards ele tava escondido lá no Wizards. Tava escondido, beleza. Teve boas atuações, teve bons jogos, mas ele tava escondido. Agora no Blazers, ele tá aparecendo mais, cara. E a galera tá vendo, tanto que ele é bom. E assim, 24 anos só, né? O cara é muito novo. Muito novo. Então, ele é um nome que eu realmente vejo despontando muito na liga nos próximos anos. Muito mesmo, cara. Aí tá jogador e ontem foi o grande nome da vitória do Blazers, que mantém o Blazers vivo na briga por play-in. Claro que é difícil, a distância para Phoenix, por exemplo, é de 2 vitórias, e considerando que temos aí poucos jogos ainda a serem jogados, pode ser que essa distância realmente não seja tirável, mas matematicamente o Portland ainda tem chance de play-in. Né? E muito disso é por conta do Avdia. Se o Blazers conseguir pro play-in, vai ser por conta do Avdia. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Então, olho nesse moleque, cara. Eu já venho falando dele há um tempo. Todo jogo do Blazers, quando eu falo, né, dos jogos do Blazers, eu elogio o Avdia. E não é da boca pra fora, não, mano. Não é por falar, não. O moleque é muito bom. É muito bom. Vale muito prestar mais atenção nele. Vale muito a pena. Bom. Aí na sequência a gente teve Knicks e Sixers. Jogo lá no Madison Square Garden. Os Sixers em frangalhos já fora do play-in. Pegou o Knicks sem Towns. Sem Brunson. Mas mesmo assim o Knicks não teve dificuldade. Venceu por 105-91. Uma vitória tranquilinha do Knicks. Construiu a vantagem no primeiro tempo e só administrou no segundo. Mitchell Robinson veio para um duplo-duplo de 14 pontos, 14 rebotes. Jogou muito bem. E com essa vitória, a 48ª vitória do Knicks na temporada, o time aí conseguiu encaminhar muito bem a seed 3 do leste. Né? Hoje, para mim, é muito difícil que o Knicks perca essa seed 3, essa terceira colocação. Então, uma vitória que basicamente garante a terceira posição para o Knicks. Knicks já firmadíssimo no playoff. Então, resultado importante, bela vitória, belo resultado no Madison Square Garden. Aí depois tivemos Bucks e Phoenix, jogo muito importante para os dois times. O Bucks querendo se manter na zona de playoff, querendo evitar a queda para o play-in. E o Phoenix Suns tentando uma vaga no play-in, né? Tentando uma 10ª colocação. Então era um jogo importante, um contexto, né, importante. E no fim, mesmo o Phoenix fazendo um jogo até decente, tirando o primeiro quarto que foi bem ruim, mas o restante do jogo do Phoenix foi
Um jogo decente, mas mesmo assim não foi suficiente. Né? Os 39 pontos do Booker não foram o suficiente para evitar a 41ª derrota do Suns na temporada. O Bucks, sob o comando do Giannis, venceu por 133-123. Bucks que jogou em casa, né? E segue sem o Damian Lillard, assim como o Phoenix tá sem o Kevin Durant. E falei, né? Que a ausência do Durant ia ser determinante para talvez, né, a não ida do Suns pro play-in. E é o que tá acontecendo. Sem o Durant, o Phoenix perde muito. De novo, o Booker, cara, fez a parte dele. O Grayson Allen ontem jogou muito bem, meteu 23 pontos, 6 bolas de 3. Mas, cara, você não ter um Kevin Durant, você não ter o fator Kevin Durant, ainda mais sendo esse Phoenix extremamente frágil, pô, cara, diminui demais a sua chance de vitória. E aí, numa semana cheia de jogos duros, não ter o Durant, mano, vai ser muito difícil. Né? Sexta agora, o Phoenix pega o Celtics. No domingo, pega o Knicks. E não vai ter o Durant nesses 2 jogos. E na terça, pega o Golden State. Depois pega Thunder. Então, cara, assim, mano, eu não quero já cravar que o Phoenix não vai pro playoff, porque a distância pro Kings é só de uma vitória. Mas, sendo muito sincero, cara, eu tô muito sem esperança nesse Phoenix, cara. Muito sem esperança. E vou te falar, não sei, tá? Se não é mais provável do Blazers ameaçar o Kings do que o Suns, viu? Porque, igual eu falei, a distância pro Blazers é de 2 jogos. Mas enquanto o Phoenix vai ter essa sequência absurda sem o Kevin Durant e vindo de 4 derrotas seguidas, ou seja, confiança no chão, o Blazers pega na reta final. Blazers pega Toronto, pega Chicago, pega Spurs, pega o Jazz e aí fecha contra Warriors e Lakers. Mano, eu não duvido do Blazers tirar essa vantagem, essa desvantagem, né, do Suns e ameaçar Sacramento, cara. Não duvido, tá? Acho que é difícil. Acho que é difícil. Nessa reta final, faltando né, poucos jogos, 2 vitórias a mais, querendo ou não, é uma boa vantagem ainda. Mas, sei lá, cara. É que esse Phoenix sem o Durant me passa 0 confiança. 0 confiança. E repito, ontem fez um jogo decente, tá? Mas, cara, não tem como, mano. Esse time não consegue defender, cara. Esse time não consegue defender. Entendeu? A gente tá falando de um Phoenix que tomou 23 pontos do Ryan Rollins. Todo respeito ao Ryan Rollins, mas não é um cara que você espera marcar 23 pontos, né? Entendeu? Todos os titulares do Bucks ontem tiveram uma eficiência absurda. Mérito deles, mas também demérito da defesa do Phoenix que não consegue incomodar ninguém. Giannis fez o que quis ontem. Meteu 37 pontos, cara. 2 bolas de 3. 11 de 12 no lance livre. 12 de 18 no field goal. Fez o que quis o Giannis, mano. Porque Lopes teve 10 de 13 no field goal. O Ryan Rollins teve 8 de 10. 5 de 7 pra 3. Então, assim... A situação do Phoenix é muito complicada, velho. É muito complicada e... Repito, não quero cravar que o Phoenix não vai pro play-in. Mas realmente, eu não tô muito confiante. Tô 0 confiante, pra falar bem a verdade. Não é que eu não tô muito confiante, eu tô 0 confiante. Vamos ver. Reta final aí de temporada do Suns. Como diria Mano Galva. Vai ser dramático, Abel. Vai ser dramático. Enfim. Bela vitória do Bucks, 41ª vitória do time, 41ª derrota do Phoenix Suns, tá? Aí depois a gente teve o Orlando Magic vencendo de virada a equipe do Spurs por 116-105.
O Magic fez um quarto período impecável. Impecável. E nos dois lados da quadra, né? Foi muito bem na defesa e muito bem no ataque. Meteu 37-21. E aí, por conta desse último quarto, o Magic venceu por 116-105. Saiu com uma ótima vitória ali de San Antonio. Chegou a 37 na temporada, enquanto o Spurs sofreu a sua 44ª derrota. Spurs que já há algum tempo, né, tá fora da briga pelo play-in. Spurs só tá esperando a temporada terminar o mais rápido possível. Destaques do jogo, pelo lado do Magic, Franz Wagner, 24 pontos, 7 assistências, jogou muito bem. Pelo lado do Spurs, vale destacar o Harrison Barnes, 24 pontos, mas não adiantou de nada. Aí depois tivemos o Chicago Bulls vencendo bem a equipe do Raptors por 137-118. Atuação ofensiva fantástica do Bulls. 137 pontos marcados, mais de 30 pontos em todos os quartos, chegando a marcar 39 no primeiro. Pegando aqui a box score, Chicago, o time teve 5 jogadores com dígitos duplos de pontos e 3 passando dos 20. Vucevic 22, Kobe White 28 e Horton Tucker vindo do banco com 27, jogou muito o Horton Tucker. Josh Giddey flertando com triple-double, 17 pontos, 7 rebotes, 12 assistências. Kobe White 28 pontos, né, 6 assistências, jogando muito bem. Quem ontem não foi tão bem foi o Buzelis, né, mas ele apareceu bem na defesa, 4 roubos de bola, 1 toco, que vale destacar também. E excelente resultado, né, cara? 34 vitórias pro Chicago Bulls. Chicago Bulls que já tá garantido no play-in. Garantiu ontem a vaga. E baita vitória, cara. Baita vitória. E vou te falar, mano. Surpresa o Chicago Bulls, tá? Surpresa, mano. Eu era um dos caras que... Eu não tenho problema em falar isso não, tá? Não tem problema não. Eu era um dos caras que achava que o Bulls ia terminar com uma das piores campanhas da temporada, cara. Não é que eu achava, né? Eu tinha a convicção disso. Tudo apontava para uma temporada de tanque do Chicago Bulls. Principalmente depois da troca do Lavine. E aí esse time, cara, vai pro play-in, mano. E vou te falar, tem chance de garantir uma ida pra primeira rodada. Tem chance, cara. Tem chance. Os jogos contra o Lakers mostraram que esse Bulls, não só os jogos contra o Lakers, né, mas pegando os jogos recentes, os jogos contra o Lakers mostraram que o Bulls, cara, consegue sim vencer times melhores. Consegue. Então, assim, temporada, velho, surpreendente. Surpreendente. Acho que o Bulls deveria ter tancado e ter tentado um Cooper Flag? Acho que sim, tá? Eu acho que pensando no longo prazo, seria bom ter um Cooper Flag no time. Acho que o Cooper Flag seria um bom líder para esse novo Chicago Bulls. Porém, eu consigo entender o porquê que o Bulls decidiu não tancar. Por que que o Bulls não tancou? Primeiro porque o começo da temporada foi bom e o time acumulou muitas vitórias. E aí, depois da saída do Lavine, acho que, assim, era difícil ter uma das piores campanhas por conta das vitórias que já havia conseguido. Então tem esse ponto, que evitou o tanque em Chicago. Mas eu acho que o principal ponto é que a ascensão do Giddey, a baita temporada do Kobe White e o crescimento que o Buzelis teve nessa reta final de temporada, acho que tudo isso deu indicativos para a diretoria, para a comissão técnica, de que o time, mano, já tem uma boa base jovem e que pode sim focar em desenvolver essa base ao invés de tentar aumentar essa base. Você entende a diferença? Uma coisa é você estar acumulando talento. Outra coisa é você já ter o talento e desenvolver. É igual o Thunder nos últimos anos. O Thunder ficou um período acumulando talento. Chega o Lugendort, chega o Chet, chega o Giddey, né? Foi um desses caras. Chega o Jalen.
né? O Shai chegou na troca. O Thunder ficou um tempo acumulando talento. E aí, nos últimos anos, o Thunder passou dessa fase e começou a desenvolver os jovens. E aí tá colhendo os frutos agora com o time, pelo segundo ano seguido, liderando a conferência. E com chance de título. Eu acho que o Bulls, a diretoria olhou pra Kobe, pra Idey, pra Buzelis, olhou pra isso e falou, cara, se pá, a gente já tem uma base jovem. Então acho que não precisa tancar. Tudo bem não pegar um prospecto top 5 nesse draft. Tá tudo bem. A gente já tem os jovens pro futuro. Eu acho que a diretoria entendeu assim e falou, cara, vamos... né, óbvio, junto com a comissão técnica. E aí eles entenderam que, mano, é melhor dar rodagem de pós-temporada pra esses caras do que tancar e manter o time perdendo. Eu acho que foi isso que fez o Bulls não tancar, né? Eu não acho que eles estão totalmente errados, não, mano. Não acho que eles estão totalmente errados, não. Claro, a diretoria precisa fazer um bom trabalho no off-season. Por exemplo, o Vucevic tem que arrumar uma boa troca pelo Vucevic. Não vai ter uma pique alta no próximo draft, mas tem que fazer um bom trabalho pra capitalizar bem em cima da pique que eles vão ter. Eles vão ter a pique deles, né? Ou eu tô falando merda? Deixa eu só ver aqui. Não, vão ter. Vão ter. É, tem proteção top 14, mas eles têm a própria pick, né? Essa top 14 é a proteção da pick do Blazers. Mas eles têm a própria pick. Então, é tentar capitalizar em cima dessas duas picks, pegar bons jogadores e desenvolver a molecada, mano. Porque realmente a base que o Bulls montou é boa. É boa. O Giddey encaixou super bem, tá numa crescente legal com o time. O Zé está fechando a temporada bem pra caramba. Se ele tivesse jogado o que ele tá jogando nessa reta final de temporada, no começo da temporada, o Buzelis seria um forte candidato a Rook of the Year, mas eu acho que ele demorou muito pra estourar, né? Jogadores como Jalen Wells, como Zach Edey, como Castle e tal, são caras que foram mais constantes durante a temporada. Então acho que o prêmio vai ficar muito entre esses caras, vai ficar com Stephen Castle, né? Que é óbvio. Mas o Buzelis, ele tá fechando a temporada bem pra caramba, o que é um ótimo indicativo pra temporada que vem. Então, o ponto é, Chicago não quis tancar, o Chicago tem uma boa base jovem e vai dar rodagem de pós-temporada pra esses caras. Então, um ano surpreendente e um ano bom pro Chicago Bulls, cara. Com certeza a torcida tá feliz com o que tá vendo. Eu percebo, né, pelos comentários, que a torcida tá bem esperançosa com o time. E eu acho que tem que estar mesmo, cara. Eu realmente acho que tem mesmo. Eu tenho algumas críticas à diretoria, tenho críticas ao Billy Donovan. Tenho. Acho que o Bulls tá longe de ser um time perfeito. Longe, 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 longe. A defesa do Bulls é um problema crônico. Mas é um time que, cara, eu consigo enxergar um futuro. Eu realmente consigo enxergar um futuro. Com o Giddey mantendo essa pegada, junto do Kobe e do Buzelis, com um ou dois bons jovens chegando nesse próximo draft, com uma boa troca do Vucevic no off-season e talvez uma mudança de técnico, um técnico mais jovem, né, um pouco mais competente, né, como o Taylor Jenkins, por exemplo. Eu iria atrás do Taylor Jenkins se eu fosse o Bulls, tá? Eu faria essa movimentação. Eu acho que, se fizer isso, acho que o Bulls tem tudo pra daqui 2 temporadas, talvez. Ou até uma temporada. Não sei. Brigar legal nesse leste. Eu acho, cara. Eu acho. E é muito bom ver uma franquia com tanta tradição voltar a dar esperança, né? Porque nos últimos anos o Bulls não dava esperança nenhuma. A gente sabia como a temporada do Bulls ia terminar. Ia pra um play-in, ia cair. E é isso. Nessa temporada, vai pro play-in, beleza. Mas, cara, é diferente. É diferente. Uma coisa é você ir pro play-in tendo um time bem envelhecido, um time que você sabe que não vai conseguir dar nada a mais.
Outra coisa é você ir com um time jovem e com um time que você sabe que vai crescer pro próximo ano. Né? Então eu acho que é um ano diferente para Chicago, diferente dos últimos, e é um ano bom. Realmente um ano bom e um ano surpreendente. Mas enfim. Bulls garantido no play-in e o Raptors que diz adeus, né, a qualquer chance que tinha. Né? Aí indo pros últimos 2 jogos, a gente teve Warriors e Grizzlies entregando um dos melhores jogos da rodada. Foi realmente um jogo absurdo. Jogo lá em Memphis, né? O Grizzlies vindo de back-to-back, vindo de... Até o jogo de ontem, né? Eram 3 derrotas seguidas pra Thunder, pra Lakers e pra Boston, né? Se não me engano. Com treinador novo e tal, precisando vencer. E recebeu um Golden State que tava na sede para pegar a 5ª colocação. O duelo de ontem ele era direto, valendo, né, a 5ª colocação da conferência. Golden State com todo mundo ali, né? Jimmy Butler, Curry, Green, todo mundo ali jogando. Então a expectativa era de um jogaço e de fato foi, cara. Foi um jogo bem movimentado, um jogo, né, trocação. E no fim venceu o Golden State. O Memphis sofreu sua 4ª derrota seguida, se não me engano, 4ª ou 5ª derrota seguida. Deixa eu confirmar, né? Não sei por... Tô com o notebook aqui aberto, né? Porque eu só não pesquiso, né? É a 4ª derrota seguida, tá certo. A 8ª nos últimos 10 jogos. Então o Memphis sofreu sua 4ª derrota seguida. Mais uma, né? Com um treinador novo. E o Warriors venceu sua 44ª partida na temporada. E com essa vitória, o Warriors alcançou a 5ª colocação. É o mesmo Golden State que há poucas semanas atrás a gente discutia se ia conseguir uma vaga direta no playoff, ou até se ia conseguir ter o mando num play-in. Hoje, o papo é, será que o Warriors vai conseguir pegar o mando de quadra? Porque a diferença, ela é tirável. A diferença do Warriors pro Lakers são de 2 vitórias. E vai ter confronto direto. Então, realmente é muito interessante ver como que o Warriors realmente, cara, virou a chave na temporada. A chegada do Butler, ela foi realmente determinante para essa virada de chave. Claro que não foi só a chegada do Butler, mas claramente a chegada dele foi uma injeção de ânimo pro time, foi uma chacoalhada pro time, e o time precisava disso, precisava de uma chegada de impacto. E em quadra, o Butler, ele tá correspondendo, né, cara? Claro, ele tá sendo espetacular? Não tá sendo espetacular, mas ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Sendo a 2ª opção no ataque, sendo ali um cara que, em situações de clutch, vai pegar a bola e vai conseguir controlar o ritmo do jogo, vai conseguir idas pro lance livre para quebrar o ritmo do adversário, vai conseguir infiltrações, né? Vai entregar uma ótima defesa. É isso que ele tá fazendo isso muito bem. Ontem, inclusive, fez um ótimo jogo. Então a chegada do Butler realmente mudou as coisas, cara. Mudou as coisas. Parece que todo mundo tá jogando melhor por conta da chegada do Butler. Todo mundo tá mais confiante, todo mundo tá mais... Tá realmente mais leve, sabe? O Curry, pô. Olha o tanto que o Curry tá jogando melhor desde a chegada do Butler. Não que ele não estivesse jogando bem antes, tava jogando. Mas claramente, cara, ele tava sofrendo por tá carregando o time sozinho. Ele tava muito sobrecarregado. E a chegada do Butler deu uma pequena aliviada. E aí, tendo uma 2ª opção ali no time, tendo um outro cara pra chamar a atenção da marcação, o basquete do Curry cresceu. Tanto que ontem ele entregou uma das suas melhores atuações da carreira. 52 pontos, 10 rebotes, 8 assistências com 12 bolas de 3. Foi isso que o Curry fez ontem. No auge dos seus 37 anos. Então, assim... Cara, é o que eu venho falando, mano. Deixaram os caras chegarem. Realmente, o Golden State vai pro playoff confiante. Vai pro playoff jogando bem.
vai pro playoff com Curry e Butler. E isso é um risco enorme pros outros times do Oeste. É um risco enorme, cara. É um risco enorme. Então, é aquilo, velho. Coisa ruim tá de volta, mano. Coisa ruim tá de volta. Mano, não tem problema nenhum em falar isso. Eu não quero pegar o Golden State no playoff, mano. Eu, como torcedor do Thunder, torço pro Thunder não esbarrar com o Golden State. Torço. E no fundo, todos os torcedores de todos os times do Oeste que vão pra pós-temporada também não querem pegar o Golden State. Alguns não vão admitir. Mas no fundo, todo mundo tá com medo. Essa é a verdade. O Lakers, que hoje seria o adversário do Warriors na primeira rodada, tem certeza que no íntimo de todo torcedor do Lakers tem aquele receio do tipo, caralho, vamos pegar os caras. Todo mundo tem isso, cara. Não tem como, mano. Não tem como. E no íntimo também, ó, vamos falar real. No íntimo do torcedor do Celtics, eles também têm aquilo. Tomara que eles não cheguem nas finais. Eles têm esse pensamento, não tem como não ter. O Golden State, cara, ele traumatizou todos os torcedores dos outros times. A gente é traumatizado com esse Golden State, mano. Ainda mais com o Golden State chegando num playoff saudável e confiante. Isso aí, pra mim, é o combo da desgraça. É o combo da desgraça. Golden State saudável com, né, ajuda pro Curry e confiante, puta que pariu. Isso aí, pra mim, assombra meu sono. Eu perco meu sono por conta disso, pô. Então, enfim, cara, a coisa ruim voltou e os times do Oeste que se preparem, porque vai ser duro pegar esses caras. Não tô falando que o Warriors é invencível, não. Tô falando que o Warriors vai porrar todo mundo, não. Mas que vai ser, pô, difícil pra caralho ganhar desses caras, vai. Vai ser duro ganhar desses caras. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Ainda mais se o Curry resolver fazer no playoff o que ele fez ontem, né? O que normalmente ele faz, né? Porque ele tem essa questão também. O Curry também no playoff, principalmente depois de 22, né? Não que antes ele não jogasse pra caralho, mas eu acho que a partir de 22, o Curry, ele falou, beleza, mano. Sempre me criticaram, falando que eu não sou o mesmo no playoff, agora eu vou brincar. Agora eu vou brincar de calar bocas no playoff. É o que ele tem feito, né? É o que ele tem feito, então... Ai. E vem o playoff, né, mano? E vem o playoff. Curry foi o grande destaque do jogo, né? Obviamente, atuação bizarra. Ele que passou o LeBron em jogos de 50 pontos na carreira. Uma marca importante. O Warriors chega a 44 vitórias, assume a quinta colocação. E o Memphis sofre sua 32ª derrota. Mas fica o destaque aí pro bom jogo do Moran. Ótimo jogo, né? 36 pontos, 6 assistências, jogou muito bem. Mas faltou defesa. Faltou um JJJ controlar ali as emoções. De novo ele foi ejetado por faltas. Segue com esse problema. Faltou banco, né? Ontem o banco do Memphis também não fez tanta coisa assim e tal, né? Inclusive a rotação ontem do Memphis foi mais curta. O Memphis só rodou, de fato, 3 jogadores saindo do banco, então teve esse detalhe. E é isso, cara. Excelente resultado. Grande vitória do Warriors, 22 bolas de 3 convertidas, só 11 turnovers cometidos. Atuação espetacular do Golden State. E aí, fechando a rodada, a gente teve o... Deixa eu só ligar a luz aqui. Ai. Ficou meio escuro, ficou meio nublado aqui. Fechando a rodada, a gente teve o melhor jogo da noite, né? O jogo mais maluco da noite, que foi Denver e Minnesota. Esse que já era um jogo que tinha, né, uma expectativa de ser muito bom por conta da rivalidade dos dois times aí nos anos e por conta da freguesia do a freguesia do Denver, né? No caso, né, o Denver não consegue vencer o Minnesota há um bom tempo. Então existia a expectativa de, pô, hoje o Denver
vai vencer, jogando em casa, com o Jokic, tipo, hoje vai cair o tabu. E acabou que não caiu. Né? Apesar de tudo que o senhor Nikola Jokic fez ontem, atuação histórica, no fim, venceu o Minnesota. Minnesota, depois de 2 prorrogações, venceu o Denver por 140-139. Uma vitória gigante. Porém, isso tem que ser dito, uma vitória que não foi 100% por mérito do Minnesota. Teve muito demérito do Denver. E aí, não tem como não individualizar a crítica, né? Russell Westbrook, ontem, ele foi o grande herói do Minnesota. Essa é a verdade. Se não é o Westbrook ontem, o Minnesota não teria ganhado o jogo. Não teria. Por que que aconteceu? Vou contar a história do jogo pra vocês. Jogo, cara, foi pau a pau o tempo inteiro. Pau a pau o tempo inteiro. O jogo já começou equilibrado pra caramba e tal, né? Ao todo foram 21 mudanças de liderança. 21. E o Jokic, ele foi o grande protagonista do jogo desde o primeiro minuto, assim. Impressionante o que ele jogou. E impressionante o tempo que ele jogou, né? Porque o Jokic, ele jogou, cara, assim, ele jogou 52 minutos, cara. Mais de 52 minutos. O Jokic, depois do intervalo, ele não saiu de quadra. Ele não saiu de quadra. Ele jogou mais de 40 minutos seguidos. Entendeu? Então, além da quantidade técnica de jogo dele ontem, a quantidade de minutos dele foi uma coisa absurda. E ele foi muito absurdo durante todo o jogo. Dominante, deitando no Gobert, sabe? E sendo decisivo, porque assim, quem colocou o Denver, quem salvou o Denver no tempo regulamentar foi ele, né? Converteu 2 lances livres ali faltando 14 segundos pra acabar, que levou o jogo pra prorrogação. Aí na primeira prorrogação, foi ele que matou a bola, faltando 7 segundos, que forçou a segunda prorrogação. Então o Jokic, ele foi absurdamente produtivo, foi absurdamente impactante e foi decisivo pra caramba. Beleza que ali na reta final da segunda prorrogação, ele teve a chance de colocar 2 pontos de vantagem, mas ele acabou errando, né, um dos lances livres e colocou só 1. Mas mesmo assim ele colocou o Denver na frente. Entendeu? Então o Jokic, ele foi inacreditável. Inacreditável. A gente tá falando de um cara, gente, que ontem meteu um triple-double de 61 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Se tornou apenas o terceiro jogador a conseguir um triple-double de 60 pontos. Os outros foram Harden e Luka. Inclusive, a maior pontuação em um triple-double é do Jokic, de ontem. Que é a maior pontuação da carreira dele. O cara terminou o jogo com 77% de eficiência. Numa noite onde ele não teve Murray e Michael Porter. Segundo e terceiro melhor jogador do time. Não teve esses caras. E ele fez tudo isso. Até onde cabia a ele, cara, ele fez tudo o que podia. E colocou o Denver na frente, ali na reta final, acertando o lance livre. Então o Jokic ontem, ele foi inacreditável. Inacreditável o que ele fez. Foi assustador. E essa atuação bizarra do Jokic, tudo que ele fez, a forma como ele não saiu de quadra, como ele se sacrificou, tudo isso deixa a cagada do Westbrook no final do jogo ainda maior. E aqui fala os maiores fãs do Westbrook aqui no YouTube, pô. Eu sou muito fã do Westbrook. Eu adoro o Russell Westbrook, ele é o maior ídolo do meu time. E sempre vai ser. Eu comecei a torcer pro Thunder por conta desse cara, eu sempre falo isso. Mas não tem como não atribuir a derrota do Denver no jogo de ontem à cagada dele no final. Ah, Luiz, mas você tá falando que, pô, uma derrota ela vem por conta de vários erros. Concordo. Mas no caso de ontem, os 2 erros seguidos do Westbrook ali no final do jogo, esses 2 erros individuais, foi de fato que decidiu a partida.
foi o que decidiu a partida. E quais foram os erros? Vou mostrar pra vocês. Eu só pegar aqui o lance, e é importante ilustrar o que foi feito pelo menino Westbrook. Cadê? Aqui, ó. A tela. Ó, vamos lá. Ó, faltando 17 segundos, segunda prorrogação, Denver ganhando por 1. Bola com, né, Minnesota. Ó, Mike Conley com a bola, Anthony Edwards com ela. Ó, boa defesa, ótima defesa, contra-ataque, ganhando, ó, por 1, 13 segundos no relógio, tá? O que você acha que vai acontecer aqui? Opção A, o Westbrook, um caminho limpo, vai acertar a bandeja, que vai colocar 3 pontos de vantagem pro Denver e basicamente matar o jogo. Ou opção B, o Westbrook vai errar a bandeja e dar um contra-ataque de graça pro Minnesota. O que você acha que vai acontecer? Infelizmente foi a opção B. Errou a bandeja livre, tá? Primeiro erro. Minnesota com a bola, 10 segundos no relógio. Westbrook aqui, ó. Westbrook aqui. Ó, jogada desenrola, trabalha a bola. Tempo passando, 3 segundos. Trabalha a bola, Anthony Edwards com ela, vai pra dentro. Aqui, o Denver faz uma ótima marcação, fecha, né, o garrafão, não deixa o Anthony Edwards finalizar. Só que o Anthony Edwards, de forma muito inteligente, ele solta o passe pro Alexander Walker, que tá livre no corner. Um passe muito bom. O passe vem. E aqui, gente... Aqui, cara, assim... A última coisa que o Denver poderia fazer aqui era cometer a falta. Por quê? Era só um ponto de vantagem. 2 lances livres aqui decidiam um jogo. Só que aí tem um agravante do Alexander Walker estar na linha de 3. Ou seja, 3 lances livres. E aí a chance do cara converter 2 aumenta bastante, né? É mais fácil você acertar 2 de 3 do que acertar 2 de 2. Então aqui, gente, mesmo você não podendo tomar essa bola de 3, você tinha que ter um pouco de cautela na hora da contestação, porque você não podia fazer a falta. Mas o Westbrook não quis saber. Não quis saber. Ele foi pra cima como um maluco, ó, totalmente irresponsável. Claramente fez a falta. Ah, Luiz, não foi falta. Foi falta, gente. Aqui não tem nem discussão. 3 lances livres pro Minnesota. E o que aconteceu? O Alexander Walker converteu e ganhou o jogo. Então, meus amigos, sim, o Denver perdeu por conta do Russell Westbrook. Desculpa, fãs do Westbrook, que eu me incluo. Mas não tem como negar. O que o Westbrook fez aqui, gente, foi de uma... Todo respeito, mas foi de uma burrice inacreditável. Inacreditável. Não tô falando nem da bandeja que ele errou, que foi, né, uma falha técnica. Mas essa falta que ele fez foi uma falha de QI, cara. QI de basquete. Foi uma falha de leitura de jogo. Ele não podia ter ido pra cima do Alexander Walker do jeito que ele fez, do jeito que ele foi. Não podia. Tinha que ter sido mais inteligente. E a bola pune. A bola pune. Então, assim, Minnesota teve mérito? Teve. Pô, o Anthony Edwards fez um puta jogo. O Anthony Edwards jogou pra caralho. 34 pontos. O banco do Minnesota ontem superou o banco do Denver por 40-14. Né? Minnesota teve... Cara, o Minnesota teve mérito pra caramba. Tô tirando o mérito do Minnesota. Porém, todavia, o que realmente deu a vitória pro Minnesota foram as cagadas do Westbrook. E aí, cara, é muito ruim porque era pra ser uma noite perfeita pro Jokic. Porque pro Jokic, o que vale é a vitória.
Eu tenho certeza que o Jokic, ele saiu do jogo puto. E não é porque, nossa, meti uma atuação bizarra e não ganhei. Não. Ele saiu puto exclusivamente pela derrota. E pelo jeito que foi. O Jokic, ele não se importa com números individuais. Ele se importa com vitória. Ele gosta de ganhar. E perder do jeito que perdeu... Cara, assim... Foi muito broxa o que aconteceu. Foi muito broxa. Foda, cara. Tem como não tem como fugir da crítica ao Westbrook. Infelizmente não tem como. Tem como. Enfim. Aconteceu. Denver perdeu. Minnesota venceu, né, os 4 jogos nessa temporada contra Denver. Freguesia continua. E essa atuação histórica do Nikola Jokic, ela acaba, na teoria, né, sendo desperdiçada por conta da derrota que veio por conta de erros individuais do menino Westbrook. Complicado, gente. Muito complicado. Mas fica óbvio a exaltação ao que o Jokic fez. Em ter perdido, não muda o fato de que o Jokic fez foi lendário, assim. Foi inacreditável o que esse cara fez. Uma das grandes atuações individuais que eu já vi na vida. Tranquilamente. Tranquilamente. Foi incrível o que o Jokic fez. Foi absurdo. E sem nenhuma dúvida, essa atuação, ela vai ser lembrada na hora da votação para MVP. E aí, já ligando com a notícia que eu separei aqui, a ESPN soltou aqui, hoje, nessa quarta-feira, uma pesquisa pro prêmio de MVP, né? Onde tiveram ali vários jornalistas votando. E nessa pesquisa, o Jokic não lidera, né? Não lidera. Você vê, ó, postagem do Coast to Coast, né? Eles postaram aqui a pesquisa. E o que a gente vê aqui? A gente vê que o Shai recebeu muito, mas assim, não é que foi pouco. Recebeu muito mais votos para primeiro lugar do que o Jokic. Enquanto o Jokic recebeu 23, o Shai recebeu 77. 77 votos pro primeiro lugar. O Jokic recebeu 77 pro segundo. Obviamente deve ter sido as mesmas pessoas que votaram pro Shai estar em primeiro. Então, eu acho que sim, a atuação de ontem do Jokic, ela pode impactar ali na votação final, mas eu realmente acho que o prêmio ele tá muito encaminhado pro Shai. Muito encaminhado. E por quê? Você me pergunta. Porque eu sou clubista? Não, gente. Porque eu entendo, ou pelo menos eu acho que eu entendo, né? O que normalmente é levado em consideração na hora de votar pro MVP. É muito difícil você realmente decifrar os critérios dos votantes. Porque o critério muda de vez em quando. Mas, tirando algumas exceções que a gente teve aí nos últimos anos, normalmente o MVP ele é dado pro cara que melhor combina atuações individuais, números individuais, com o desempenho coletivo. Na maioria das vezes, é isso. Tanto que o que não deu MVP pro Luka temporada passada foi o fato dele não ter tido coletivamente uma campanha melhor do que o Jokic, por exemplo, no Denver. Se o Dallas tivesse liderado a Conferência Oeste temporada passada, eu tenho certeza que o Luka teria ganhado o MVP. Porque individualmente, opinião minha, eu acho que o Luka, durante toda a temporada, foi melhor do que o Jokic. Mas aí, o peso do coletivo impactou. E eu acho que tem que ser considerado sim, tá? Eu acho que o coletivo, o desempenho coletivo tem que entrar na discussão, tem que entrar no critério. Eu acho que tem que estar na discussão, sim. Aí vocês vão falar, pô, Luiz, mas e quando o Westbrook ganhou?
O Westbrook ganhou com o time sendo o sexto colocado. Naquele caso, gente, foi muito específico, porque o Westbrook, ele fez uma coisa que todo mundo achou que ninguém ia conseguir fazer depois do Oscar Robertson, que foi terminar uma temporada com médias de triple-double. Ah, Luiz, mas o Jokic também vai terminar com médias de triple-double. Vai, com muito mérito. Foda, isso é foda. Isso é foda. Porém, hoje em dia, terminar uma temporada com médias de triple-double não tem o mesmo impacto que teve quando o Westbrook fez aquilo. Porque quando o Westbrook fez, cara, todo mundo ficou em choque, porque era algo que todo mundo julgava como impossível. Tem uma coletânea de entrevistas de jogadores falando, né, antes do Westbrook terminar a temporada com médias de triple-double, que um dos recordes mais difíceis de serem quebrados na NBA era o recorde do Oscar Robertson de temporada de triple-double. O Westbrook fez, e aquilo lá, mano, e fora que ele bateu o recorde de triple-doubles numa temporada também, né, isso é importante. E aquilo lá, cara, pelo ineditismo existe isso? Enfim, pelo fato de ter sido algo inédito pós Oscar Robertson, aquilo teve um peso e hoje em dia, qualquer jogador que também terminar com a média de triple-double não vai ter o mesmo peso. Não vai causar o mesmo impacto. Você entende? Até porque o Westbrook fez, né? Enfileirou temporadas de média de triple-double depois, né? Ele banalizou as médias de triple-double e o triple-double em si. Isso é um fato. Então, aquele caso do Westbrook, ele foi muito específico. Não tinha como não dar o MVP pro Westbrook naquele ano. Mesmo com a campanha de sexto colocado do Thunder. Agora, você puxa os outros anos, a maioria foi dada, a maioria dos prêmios foi dado pro cara que melhor combinou. Individual e coletivo. E pra mim, é indiscutível que nessa temporada, o jogador que melhor combina essas duas coisas é o Shai. É o Shai. É o que melhor combina individual e coletivo. Ele lidera a melhor campanha da temporada. Lidera o time que tem a melhor campanha da temporada. Tá com médias absurdas. Com um plus de ter um desempenho defensivo surreal. Então, mano. Assim, vai parecer clubismo. Por isso que é uma merda falar o time que você torce. Hoje eu entendo por que alguns comentaristas não falam o time. Porque qualquer opinião que você tem pró seu time, galera julga como clubismo. Mas tudo bem, faz parte. Mas não é clubismo, cara. Se eu não torcesse pro Thunder, eu ia falar a mesma coisa. O Shai merece o MVP por ele combinar essas duas coisas. O Jokic, individualmente, ele faz uma temporada melhor do que a do Shai? Eu acho que faz até. Mas o MVP, normalmente, na maioria dos casos, não é dado pro cara que só tem um individual melhor do que os outros. A campanha conta. O coletivo conta. Pro MVP da NBA. Pro seu MVP, você usa os critérios que você quiser. Mas pro MVP da NBA, pros votantes da NBA, o coletivo conta. E o coletivo é, muitas vezes, usado como critério de desempate. Pô, os dois individualmente jogaram pra caralho. Quem teve a melhor campanha? Ah, então vai pro Shai. Entendeu? Então, eu concordo com os 77 que votaram no Shai para primeiro lugar. Concordo. Acho um absurdo os 23 que votaram no Jokic? Óbvio que não. Óbvio que não. Se o Jokic ganhar, o que pode ainda acontecer, porque a votação não tá encerrada, cara, não acho que vai ser injusto. Longe de ser injusto. Longe, longe, longe. Você não vai me ouvir falar, pô, foi roubado, hein? Ah, discordo totalmente. Não. Eu vou discordar, porque eu acho que o Shai merece um pouco mais, mas eu não vou achar nenhum absurdo. Mas hoje, olhando pro jeito que o MVP funciona, mano, é do Shai. É do Shai. Entendeu? E é a tendência a acontecer. Tanto que nas últimas 4, 5 atualizações da corrida da NBA, o Shai lidera. O Shai lidera. Então, enfim.
É a tendência o Shai ganhar mesmo. É a tendência. E aí é interessante ver os votos para terceiro lugar, né? O Yannis é o que mais tem votos pro terceiro lugar. 53. Tatum com 51, né? E Tatum com 41 e 51 pro quarto lugar. Donovan Mitchell com 51 pro quinto lugar. Eu acho que o Donovan Mitchell merecia um top 5, cara. Eu acho que ele merecia um top 5. Donovan Mitchell. Seria legal pra ele. E eu acho que o top 3 é isso aqui mesmo, tá? Pra mim é Shai, Jokic e Giannis. Eu acho que esse é o top 3 pro MVP. Hoje seria o meu top 3. Pensando, né, no da NBA. O meu MVP, o MVP aqui do canal, são outros critérios que são utilizados. Ali são os meus critérios. Aqui, essa opinião que eu tô dando é com base nos critérios que eu acho que são utilizados no MVP da NBA. E aí, com base nesses critérios, eu acho que o top 3 vai ser isso aqui mesmo. E aí, o que me chama a atenção aqui, acho que é legal falar, é que teve um cidadão votando pro Jalen Brunson ser terceiro lugar. Pô, gente, desculpa. Jalen Brunson receber voto pra top 3 é doideira, né, gente? É doideira. É doideira. Cade Cunningham eu entendo. LeBron eu entendo. Mitchell eu entendo. Agora, o Jalen Brunson receber um voto pra terceiro lugar é uma doideira, pô. É uma doideira. Simplesmente um dos maiores torcedores do Knicks votaram aqui no Brunson, pô. Porque puta que pariu. Mas enfim, gente. A corrida tá assim. Isso aqui realmente... Ah, Luiz, mas isso aqui é oficial? É, cara. É a ESPN que divulgou. Então, hoje a corrida tá assim. A diferença entre os dois é grande. É muito grande. Pro Jokic ganhar, vai ter que rolar uma virada de mesa absurda. Então, a tendência é que sim, gente. O Shai vai ganhar o MVP. Ah, injusto! O Jokic é muito mais valioso... Porque esse é o argumento também. O Jokic é muito mais valioso pro Denver do que o Shai é valioso pro Thunder. Primeiro que é... Sim. Aí eu acho que é também desmerecer muito a importância do Shai pro Thunder, tá? Mas eu concordo. Se tira o Shai do Thunder e tira o Jokic do Denver, o Denver vai sentir mais falta. Óbvio. Mas aí eu acho que a galera também diminui muito a importância que o Shai tem pro time do Thunder. E tem outra também, né? O Shai nunca tá indisponível. O Shai tá sempre jogando. E é um mérito dele também. Ah, mas vamos ver quando o Thunder não tiver o Shai. Por que tem que esperar o Thunder não ter o Shai? Né? Se o Thunder não tem que lidar com a ausência do Shai, mérito do Shai também, né? Que tá sempre disponível. Ou disponibilidade não é uma qualidade? É uma qualidade. Mas ponto. Ah, mas o Jokic é mais valioso pro Denver. Beleza, mas não é isso que decide o MVP, gente. Não é isso que decide o MVP. Não é porque o cara é mais valioso pro time dele do que o outro é valioso pro time dele. Não. É um conjunto de fatores. Principalmente individual e coletivo. E o Shai, nesse conjunto de fatores, é o melhor. É isso. Ponto. Ponto. Entendeu? Então, sim, gente, o Shai vai ganhar o MVP. É isso que vai acontecer. E vai ser justo. Não vai ser roubado. Não vai ser um absurdo. Ai, meu Deus, que injustiça. A NBA acabou. O MVP é uma mentira. Não é, gente. Porque sempre foi assim. É que a galera se apega muito nas exceções. O Westbrook ganhando, sendo o sexto colocado. Ah, vai puxar mais alguns exemplos. Gente, e outro ponto. Ah, Luiz, mas o Jokic não é o melhor jogador de basquete do mundo? Com certeza. Ah, então como que ele não ganhou MVP? Porque o MVP nunca foi assim. Se o MVP sempre fosse dado pro melhor jogador de basquete da liga, pro melhor jogador da liga, o LeBron tinha 10 MVP. O Jordan tinha 18, 20. Não é assim, gente. Não é assim. E outra, existe sim narrativas. E eu acho que a narrativa pro Shai ganhar o MVP desse ano é mais forte do que a do Jokic. Eu acho. Eu acho. Você liderar o time mais jovem da NBA a uma campanha histórica, uma campanha de mais de 60 vitórias, de quase 70, cara, isso tem um peso muito grande, uma narrativa muito forte. Então, o Shai vai ganhar sim o MVP e vai ser justo.
e vai ser justo. Dito isso, o Chay vai ganhar o meu MVP do canal? Talvez não. Talvez não. Por quê? Porque são critérios diferentes. São modelos de votação diferentes. Isso é importante pontuar também. Só pra deixar claro. Mas enfim, gente, é isso. O Chay vai ganhar o MVP, é a tendência. A menos que uma virada de mesa absurda aconteça, é o que vai realmente rolar com o MVP, tá? E aí, pra fechar aqui o programa, que já ficou bem maior do que eu esperava, falar rapidinho, gente, sobre essa notícia que saiu sobre a introdução do Carmelo Anthony no Hall da Fama. Foi confirmado aqui, né, pelo Charania, aqui, que o Carmelo faz parte da classe de 2025 do Hall da Fama. E aqui, né, o Charania, ele solta as conquistas, né? 10 vezes All-Star, 6 All-NBA em 19 temporadas, 3 medalhas de ouro com seleção dos Estados Unidos, já foi cestinha da liga também, nunca foi campeão, nunca chegou na final, mas é um cara que teve uma carreira muito boa. A carreira do Carmelo é muito boa. Eu acho ele um jogador até meio subestimado pela galera, tá? Acho que muita gente subestima bastante o Carmelo. Mas dito isso, e aí fãs do Carmelo me perdoem, alô Yuri Fonseca, hein? Me desculpa. Mas eu não concordo com o Carmelo no Hall da Fama. Não concordo. Concordo dele ter camisa aposentada no Knicks, acho que ele merece ter a 7 aposentada. Mas eu não concordo com ele no Hall da Fama. Porque... Mano, assim... É foda falar isso, mas... Um cara ir pro Hall da Fama sem ter disputado uma final... Me pega um pouco. Me pega um pouco. E não é o fato dele não ter sido campeão. Tudo bem. Mas assim... Nunca disputou uma final. Nunca foi MVP. Sempre foi criticado pela falta de defesa. Sempre foi criticado por decisões que tomou na carreira, pensando mais no dinheiro do que na competitividade. Eu acho que esse combo, cara, me faz discordar bem da ida pro Carmelo, da ida do Carmelo pro Hall da Fama. Eu não concordo, cara. Eu não concordo. E com todo respeito, cara, eu gosto muito do Carmelo, mas eu não acho que ele teve uma carreira de Hall da Fama. Não acho. Não acho. E um dos argumentos que sustentava a ida dele pro Hall da Fama era de que ele era o melhor jogador da história da seleção dos Estados Unidos. Isso já não é verdade mais. O Durant passou ele. O Durant é o melhor e maior jogador da história da seleção dos Estados Unidos. Isso é indiscutível. Então, diferente do Iverson, diferente do Steve Nash, por exemplo, que são caras que também não foram campeões, mas eles foram caras que ganharam MVPs. E no caso do Iverson, ele chegou na final. Chegou na final. E ganhou um jogo que ninguém esperava que ele fosse ganhar. Aquele jogo 1 contra o Lakers. Absurdo. Então eu acho que Iverson, Nash, Chris Paul, caras que não foram campeões, John Stockton, Karl Malone, pra mim todos esses caras tiveram carreiras maiores do que a do Carmelo, mesmo não tendo sido campeões. E aí por isso eu não acho que o Carmelo deveria ir pro Hall da Fama, cara. Porque vamos imaginar um cenário, vamos imaginar, o Carmelo terminou a carreira com um MVP e uma ida pras finais. Foi lá, perdeu, foi varrido, mas foi pras finais. Aí eu concordaria com ele no Hall da Fama. Agora, sem isso, eu não concordo. Eu não concordo. E eu vou falar, pra fechar, vou falar uma coisa. Eu sou mais a favor do Iguodala ir pro Hall da Fama do que o Carmelo. Eu acho que a carreira do Iguodala, ela é mais
Hall da Fama do que a do Carmelo. Eu acho, cara. De coração, eu acho. Eu acho. Que título conta muito, gente. Não tem jeito. Título conta demais, cara. E no caso do Carmelo, eu nem tô cobrando título. Eu tô cobrando ida pras finais. Eu tô cobrando MVP. Ele não teve. E aí, quando você olha pros caras da geração dele... LeBron... Wade... Bosh... Chris Paul, que é de uma classe mais pra frente, mais contemporâneo. Todos tiveram carreiras maiores do que a do Carmelo. Pra mim, a carreira do Chris Paul, ela é maior do que a do Carmelo. E o Chris Paul foi pras finais. Disputou as finais. Então, mesmo eu sendo fã, eu não concordo real com a introdução do Carmelo no Hall da Fama. Não concordo, cara. Não concordo. E aí, você pode ficar à vontade pra discordar de mim, cara. Mas eu realmente não concordo com isso. Não concordo. Enfim. Qual que é a sua opinião? Comenta aí que eu quero realmente saber. Comenta também sobre os outros assuntos, né? Que foram levantados aqui no programa. É sempre legal saber o seu ponto de vista. E é isso, gente. É isso. Obrigado, tá? Pela audiência de vocês nessa quarta-feira. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera, que é sempre legal. Se não for inscrito, se inscreva. E é isso, viu, gente? É isso, tá? Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de cada um de vocês. E tamo junto, gente. Tamo junto. Tchau.